Glória a Deus. Salmo 27, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Todas as crianças que estão aqui estão me escutando, amém? Levanta as mãozinhas, só as crianças. Diga assim comigo: eu sou uma flecha na mão do guerreiro. Glórias a Deus. Meus irmãos, nossos filhos, como o texto diz aqui no versículo anterior ao que nós lemos, eles são herança do Senhor, são presente que o Senhor nos coloca nas nossas mãos, para que nós possamos tomar conta deles. A flecha, ela tem vários significados e várias aplicações. A primeira aplicação da flecha é que cada guerreiro carrega a sua flecha. Se o guerreiro sai para a peleja e ele precisa usar a sua flecha está na mão de outra pessoa, ele está despreparado, porque a arma do flecheiro é a flecha. O que significa isso para nós? Filhos são para ser criados pelos pais e pelas mães. Vivemos uma geração muito diferente de todas as gerações que viveram. Eu mesmo tenho um filho antes do casamento que mora com a minha mãe, embora eu tenha um contato muito próximo com ele todos os dias, dorme em casa direto, mas nós não podemos terceirizar o cuidado dos nossos filhos para os avós, os avós, a escola. As flechas que Deus nos deu, que são nossos filhos, é para ser carregada por nós. Aleluias! Glórias a Deus! É uma responsabilidade, sim. Dá trabalho, sim. Mas, aleluias, é um projeto e uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Estava trabalhando ontem, ali próximo a linha de ferro aqui na Vila Baioca, naquela rua beco sem saída. Quem os mais antigos aqui lembram, ali próximo ao panelão, que era um antigo panelão que o pessoal tomava banho antigamente. Quem sabe onde que é aqui? Amém? E aí fui receber uma senhora lá, e aí eu vi várias rosas muito bonitas. E aí eu pedi ela, falei assim: me dá uma rosa aí para me levar para minha esposa. E aí ela foi pegar e falou: não, já me aproveita que a senhora está fazendo essa bondade, me dá uma para me levar para minha mãe e para minha avó também. E aí eu disse para ela: sabe o que é isso aqui? Eu cresci até os 12 anos, quando meu pai morreu, vendo meu pai pegar rosas, flores e levar para minha mãe. E eu disse para ela: o que nós ensinamos não faz o efeito tão grande como o que nós fazemos. Nossos filhos reproduzem muito mais o que eles veem em nós do que aquilo que nós falamos para eles fazer. Porque infelizmente muitos filhos de crente, quando chega a certa idade, desvia. Não é uma regra, mas em sua maioria, por quê? Porque eles não veem uma vida íntima dos seus pais com Deus. Seus filhos te veem orando, seus filhos te veem lendo a Bíblia, seus filhos veem cobrador lá na sua casa cobrando. Não estou dizendo de alguém aqui que entrou em uma situação, porque algumas situações acontecem fora do nosso controle.
Mas eu já mexi com comércio e parei porque tem pessoas que já compram pensando em não pagar. Aonde você está direcionando aonde essa pessoa que faz isso está direcionando a flecha dele, que é o filho? Segunda observação sobre a flecha vai mais longe do que o guerreiro pode alcançar. Diferente da cavalaria, das guerras da época, diferente da infantaria, aqueles que lutavam a espada, os flecheiros tinham condições de alcançar o inimigo à distância, mesmo ele estando fora do raio de alcance da sua mão, da sua perna. O que representa isso? Os nossos filhos podem ir muito mais além do que nós já fomos. Depende de nós, como bons arqueiros, direcionar eles no alvo que é Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Nunca antes na história da igreja tivemos tanta informação à palavra de Deus, tanta informação a conhecimento, tanta informação, aleluias, de como, aleluias, direcionar a nossa família à luz da Bíblia. O que nós estamos fazendo com essas informações? Provavelmente nossos filhos vão viver mais do que nós. E quando nós não estivermos mais aqui nessa terra e nossos filhos estiverem aqui, eles poderão dar o fruto que nós não vamos ter condição de dar. Aleluia! Assim como a flecha alcança aonde o arqueiro não pode alcançar com as suas mãos, os nossos filhos têm um raio de alcance maior do que o nosso. Exemplo, nós não estamos lá na escola para ver o que os professores estão ensinando para eles, mas se eles forem bem instruídos nas nossas casas, quando alguém chega lá com ensinamentos contrários à Bíblia, exemplo, ideologia de gênero, as nossas flechas estarão lá para dizer: espera aí, Deus não se agrada disso, espera aí, meu pai e minha mãe me ensinou diferente, espera aí, a Bíblia diz de forma diferente. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Os nossos filhos têm que ir mais longe do que nós. Terceira característica da flecha: a flecha, antes dela ser lançada, ela é puxada para trás. É de extrema importância que o pai e a mãe coloquem limite nos seus filhos. Antes da flecha ser lançada, ela é puxada para trás. E nós não podemos de forma nenhuma deixar nossos filhos e filhas crescer sem limites. Fala a Deus. A sociedade está do jeito que está, porque muitas pessoas estão falhando na paternidade, na maternidade bíblica. Aleluias! Diferente do que a mídia ensina, que a mídia ensina que o pai não pode corrigir com vara, que o pai não pode disciplinar. Diferente do que a mídia ensina, a Bíblia diz o seguinte: o pai que ama corrige o seu filho. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Uma das coisas importantíssimas sobre a disciplina: quando você for disciplinar seu filho, sua filha, você espera ali um momento do choro e tal, depois você vai lá e explica para ele, para ela, por que você fez aquilo ali.
Cheguei um dia lá em casa, meu filho Miguel estava muito chateado, chorando. Ele é muito sentimental. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é de um jeito. E eu estava muito chorando e já veio correndo ali para me contar. Papai, a Manuela estava andando de bicicleta aqui perto do carro. Eu falei para ela 3 vezes, papai, para ela parar de andar de bicicleta perto do carro, para não estragar o carro. E ela não saiu. E aí eu fui lá, empurrei ela e minha mãe foi e me bateu. E aí eu estava muito chateado. Aí eu peguei ele, vem cá, e já fui orando, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Coloquei ela sentadinha na cadeira, disse para ele, meu filho, para vocês entenderem por que ele fez isso, é porque Deus nos deu a oportunidade de comprar um carro mais novo. E aí, bem nos primeiros dias que estava lá, ele saiu andando de bicicleta, aprendendo, bateu a bicicleta no para-choque do carro e arranhou tudo. E aí eu disse para ele, meu filho, se vocês não terem cuidado, daqui a pouquinho esse carro aí vai estar mais velho do que o outro. E aí por isso que ele ficou chateado, porque na cabecinha dele ele estava fazendo a coisa certa e a mãe dele disciplinou ele. E aí eu chamei ele, coloquei ele na cadeira e falei assim para ele, meu filho, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque você está cuidando do que é nosso. Você pediu a Manuela 3 vezes, não foi? Ele foi, papai, pedi 3 vezes, ela não saiu. Falei, segundo lugar, sempre que a sua mãe te corrigir, sempre que o papai te corrigir, você tem que ter na sua mente que a gente está fazendo isso pelo seu bem. E nós estamos vendo aquilo que você ainda não consegue enxergar. Nunca pense que o papai e a mamãe vai te disciplinar pelo seu mal. Sempre é porque nós te amamos. E aí eu disse para ele, você sabia que o homem que bate em mulher vai para a cadeia? Aí ele falou assim, não papai, não sabia não. E eu falei assim, você sabia que o homem que bate em mulher e vai para a cadeia, chegar lá os outros presos, pega eles e dá uma surra neles e judia muito com eles? Não pai, não sabia não. Tá vendo? A mamãe te corrigiu para você aprender que isso é errado. E ele entendeu. Nós precisamos corrigir, disciplinar e explicar o porquê. É igual um pastor, se o pastor falar para a irmã, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, e não explicar na Bíblia o porquê, daqui a pouquinho ela vai pensar, esse pastor aí não está com nada não. Mas quando o pastor fala assim, não faz isso, não faz aquilo, porque se você fazer isso e aquilo, você vai pecar contra Deus, porque aqui a Bíblia diz assim, assim, e quem peca contra Deus não vai para o céu. Aí a pessoa vai pensar assim, não, realmente o meu bispo está me ensinando porque ele me ama. E os nossos filhos têm que entender isso, que nós puxamos eles para trás, porque nós queremos lançar eles no alvo que é Cristo Jesus. Aleluias! Eu sei que é muito difícil da gente dar aquilo que a gente nunca recebeu. Eu tenho facilidade de abraçar os meus filhos, beijar os meus filhos, brincar com os meus filhos de carrinho de rolamento, de pipa, de bicicleta no rio, porque eu recebi isso da minha mãe, eu recebi isso do meu pai. Eu cresci nesse ambiente, mas eu sei que muitas pessoas que cresceram sem ouvir um eu te amo, muitos pais que cresceram sem receber um abraço, muitas mães que cresceram sem receber um direcionamento da parte de Deus, tem muita dificuldade de fazer isso. Mas saiba de uma coisa, não há nada nesse mundo que nós não conseguimos por meio da oração e do clamor a Cristo. Aleluia! O Espírito Santo nos molda para isso. Tem um obreiro valoroso lá na nossa igreja, o presbítero Rubens, capitão aposentado do exército, cresceu sem pai, ainda criança, a mãe sem condição de criar ele, doou ele para uma família. Naquela época, os irmãos mais antigos sabem o tanto que criação era rígida, firme, e ele cresceu praticamente jogado.
entrou no quartel, viu no quartel uma oportunidade, alguém incentivou ele fez o curso da ESA, seguiu carreira militar, e aí teve os seus filhos, e aí ele dizia, bispo, que aquele jeitão de militar, puxando os filhos, um dia ele ouviu os filhos falando para a mãe: eu não vejo a hora de ficar de maior para me sair de casa. E ele entristeceu muito e começou a pedir a Deus: Senhor, eu nunca recebi um carinho de pai, eu não sei o que é isso. Eu praticamente não recebi um carinho de mãe, eu não sei o que é isso. Nunca ouvi um eu te amo do meu pai, porque nem sei quem é. Mas me ensina a ser diferente dos meus filhos. E aí os filhos dele já saíram para fazer faculdade, e ele começou a ler a Bíblia com os filhos dele. Não, desde criança ele começou a ler a Bíblia com os filhos dele. Na faculdade, os meninos chegaram da faculdade, ele esperava ler a Bíblia com os filhos dele. Começou a querer abraçar, dizendo ele que no começo com muita dificuldade de dar um abraço. Falava eu te amo, os filhos dele ficavam meio sem graça. E os filhos dele ainda na faculdade, eles chegavam a ler na Bíblia. E aí um belo dia, ele conversando com um dos filhos dele: eu te amo, filho. E aí ele escutou do outro lado: eu também te amo. E aí ele desligou o telefone, com aquela sensação boa, aquele frizinho na barriga, começando a ver os frutos. Talvez você papai, você mamãe não sabe o que é isso, mas nada te impede, caso você não tenha recebido isso de seus pais, de fazer pelos seus filhos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Outra característica da flecha: a flecha era uma arma muito eficiente na época bíblica do Antigo Testamento, porque a gente tem que entender porque eles escreveram isso, a gente tem que entrar no contexto. E assim como hoje, se você for comprar uma arma, você vai ter que gastar muito dinheiro, né? Vamos colocar aqui uma espada, naquela época era como se fosse um 38 hoje, uns 4 a 5 mil reais. Agora uma flecha era como se fosse um fuzil. Pensa quanto que vale, eu nem tenho ideia. Pensa quanto que vale cada munição. O que representa isso? As flechas naquela época era algo precioso, porque ela poderia salvar vidas, ela poderia ganhar guerras. E nós temos que ter em mente que nossos filhos são preciosos, são valiosos. Aleluias. Já morou uns vizinhos ali perto de casa, que a mãe xingava os filhos de tudo quanto é coisa, amaldiçoando. Meus irmãos, libera palavras de bênção na vida dos seus filhos. Invista tempo de qualidade com seus filhos. Quantos já viram falar aqui de John Wesley, um grande pregador do século passado, né? John Wesley foi um pregador que alcançou milhares, talvez milhões de pessoas para Cristo. Um ministério tremendo. Mas quando você vai estudar a vida de John Wesley, você vai perceber que a mãe dele tinha 11 filhos. E a mãe dele tirava 1 hora por dia para ficar com cada filho. É lógico que não dava para os 11 no mesmo dia, mas 1 hora ela tirava só ela e um dos filhos. Meu primo, mais experiente que eu, me deu essa dica, e eu tenho tentado colocar em prática. Se você tem mais de um filho, 1 hora pegue um filho seu só, saia com ele, descubra o que está no coraçãozinho dele, descubra o que está no coraçãozinho dela, semeia a palavra, semeia a fé, aleluias, profetiza. Meus filhos, irmãos, eu louvo a Deus porque às vezes eu estou cansado, estou querendo ir dormir, mas eles não deixam eu ir dormir se eu não for lá orar por eles. E eu louvo a Deus por isso. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Tem muito campo aqui na cidade para ser ganhado. No Antigo Testamento as guerras eram físicas, hoje as guerras são contra principados e potestades. Os nossos filhos podem alcançar esses jovens que estão se cortando com mais facilidade que nós.
Nossos filhos podem alcançar esses jovens que estão tirando e tentando tirar suas vidas mais do que nós, mas precisamos investir neles, precisamos investir nessas crianças. Aleluias! E eu termino essa palavra, como eu disse aqui para vocês, eu não fiz esboço, não era isso que eu pensava em pregar, mas na Bíblia vai contar uma história, que quando o profeta Eliseu já estava doente, da doença que ele havia de morrer, bem de idade, ele recebeu a visita de um rei. E naquela época Israel vivia em guerra. E Eliseu, mesmo na sua velhice, ele não se furtou de ser instrumento de Deus nas mãos daquele rei. E ele disse para o rei: pega o arco, pega uma flecha, abre a janela, lança a flecha. E ele lançou. E aí ele disse: flecha do Senhor contra os inimigos. Agora atire essas flechas no chão em um ato profético, porque o Senhor vai te dar vitória contra os inimigos. E aquele rei tacou a primeira flecha, e aquele rei tacou a segunda flecha, e ele tacou a terceira flecha e parou. E o homem de Deus se indignou muitíssimo, e ele disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra, pois assim você teria vitória completa contra os inimigos. Aplicação prática para nós. Nós temos que usar todas as nossas flechas, todas as nossas fichas nos nossos filhos, todas as nossas forças, tudo aquilo que nós podemos fazer para investir nos nossos filhos, nós temos que fazer. Aleluias! Glórias a Deus! A geração que entrou em Canaã, na terra prometida, foi uma geração que conquistou muito, conquistou muitas terras, conquistou muitas posses, venceu muitos inimigos, porém eles cometeram um erro gravíssimo. Eles esqueceram de inculcar a palavra do Senhor nos seus filhos. E quando aquela geração morreu, a Bíblia vai dizer que levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Se hoje está se levantando uma grande geração que não conhece o Senhor, nós ainda estamos vivos e temos a oportunidade de mudar essa história. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Que no final das nossas vidas nós não venhamos nos arrepender e dizer: poderia ter investido mais no meu filho, poderia ter brincado mais com ele, brincado mais com ela, poderia tentar descobrir mais os segredos do coração dele, dela. E uma coisa que eu tenho muito comigo, meu filho mais velho tem apenas 10 anos, e eu tenho comigo o seguinte: se nós ganharmos os nossos filhos enquanto eles estão desse tamanhozinho aqui, dificilmente nós vamos perder eles quando eles estiverem maior. Exemplo prático: os filhos do bispo estão aqui dando fruto, mas se nós perdermos eles desse tamanho aqui, dificilmente nós vamos conquistá-los na sua adolescência. Fica aí essa palavra para mim e para você. Aleluias! E vamos aproveitar esse ambiente, esse ambiente gostoso do Espírito Santo de Deus. Vamos com essas crianças aqui na frente, vamos profetizar na vida deles, amém? Amém? Você que está com seu filho aí, com sua filha, vem com ele, vem com ela, aleluias. Você que não está com a sua criança aí, ore por ele e também vamos orar por essas crianças aqui, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos que aproveitar quando o ambiente está propício para profetizar. Traga suas crianças aqui. Não é todo culto, irmãos, o Espírito Santo está fluindo como esse, e nós temos que aproveitar esses ambientes proféticos
para ver a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Os adolescentes vêm também. Os adolescentes vêm também aqui para frente.